O que vou contar para vocês aconteceu comigo e mais dois amigos no fim do ano passado. Eu moro na cidade de Anápolis, Goiás, e por aqui quase não se ouve falar de coisas sobrenaturais, sendo que eu era cético a respeito disso, até algo acontecer comigo e com os meus amigos. Bem, nós temos um grupinho de amigos onde costumamos dar festas em locais um tanto inusitados, como fazendas e chácaras abandonadas. E muitas vezes saímos no meu carro ou no carro do Alexandre. Mas naquele dia nós fomos no meu carro e levei a minha namorada e os meus primos também. Tudo ia tranquilamente. Ligamos a música Touçan de Miles. A música do filme As Branquelas, e fomos todos cantando, mesmo sem saber nada de inglês. Mas quando era por volta das 20 horas, o carro começou a apresentar problemas mecânicos e não tinha forças nas subidas, e em seguida ele simplesmente travou o motor, não ligava mais e nem saía mais do lugar. Estávamos a mais ou menos 15 quilômetros da casa e 15 quilômetros da chácara abandonada, onde já estava rolando a festa, e também em uma estrada deserta, existindo apenas algumas casinhas próximas ao local aonde o carro estragou. Eu fiquei muito irritado com o que aconteceu, mas por sorte, lá pegava telefone celular, meio ruim de sinal, mas pegava. Eu liguei para minha prima buscar a minha namorada e os meus primos, sendo que os meus amigos também queriam ir, mas ela não quis levá-los. E isso já era por volta das 20h45, e tínhamos que andar muito ainda. Então os meus dois amigos e eu começamos a andar, fomos conversando e brincando para não ter que pensar na distância. E a lua cheia logo foi saindo de trás das nuvens e clareando a estradinha de terra. Mas mesmo assim, usávamos as lanternas do celular para ver melhor o caminho. Mas vez ou outra, a lua se escondia por detrás das nuvens e ficava bastante escuro. Nós tínhamos andado cerca de 8 quilômetros e precisávamos passar por uma encruzilhada, e lá tinha algumas cruzes enterradas, e também havia um tipo de casinha de ponto de ônibus, que há muitos anos passava ônibus por ali. Eu estava no meio, o Alexandre no canto do barranco e o Alex do meu lado esquerdo. E quando estávamos quase chegando na encruzilhada, o Alexandre começou a ir na direção do meio da estrada e eu estranhei a atitude dele. "O que foi, Alexandre?" Eu perguntei a ele, mas ele não respondeu e apenas começou a andar mais depressa e a olhar para trás. Perguntei novamente, e quando apontei a lanterna do celular em sua direção, eu pude ver que ele estava pálido e passando muito mal e bastante assustado. E quando ele apontou com a mão para a casinha do ponto de ônibus na encruzilhada, ele falou trêmulo: "Tem uma coisa ali que não é deste mundo." Eu pensei que fosse brincadeira dele para nos assustar, mas logo em seguida eu ouvi um rosnado assustador. Então eu senti a minha espinha gelar. Arrepiei até os últimos cabelos da cabeça, e o Alexandre iluminou com a lanterna do celular, e o que vimos não era desse mundo. Era um enorme cão negro, deitado embaixo da casinha. Os seus olhos brilhavam em um tom avermelhado com a luz do celular. O cão, que já era muito grande, ele veio na nossa direção rosnando, mas o que me fez quase desmaiar foi quando o cão se levantou e, ficando de pé como uma pessoa, e aquilo chegava ao nosso tamanho. E olha, eu tenho 1,77 m. Eu juro por Deus que aquela coisa falou com uma voz grossa: "Vocês têm fumo aí?" Saímos correndo em disparada daquele lugar
e nunca corremos tanto na nossa vida. Até que 5 minutos depois encontramos uma casinha e chamamos o morador dali. Fomos atendidos por um casal de idosos. Eles nos deixaram entrar. Então tivemos que jogar um pouco de água no rosto do Alexandre e ele começou a querer desmaiar, mas logo foi se recuperando. Contamos toda a história para o casal e eles acreditaram. Disseram que aquele bicho é um lobisomem e esse lobisomem era um homem que era apaixonado pela sua esposa, mas ela o largou por causa de ciúmes. Então, ele, enlouquecido querendo voltar para sua ex-esposa, ele procurou por uma feiticeira da região. A bruxa disse que ele estava com o orgulho ferido por ser rejeitado e o que ele desejava era vingança e não amor. Mas ela traria a moça de volta para ele. Porém, dessa vez seria ele que a largaria. Bem, ele aceitou o acordo com a entidade maligna e aquele casal retornou e viveram juntos por alguns meses, até o rapaz começar a se transformar em bicho e daí realmente foi obrigado a abandonar a esposa. Ele fugiu para o mato para viver feito animal. Nós, com muito medo, ficamos a noite toda na casa daquele casal e só fomos embora quando o dia começou a raiar. E quando cheguei em casa, eu fui falar com a minha avó a respeito do acontecido. E ela disse que aquela encruzilhada é realmente assombrada e que muitos presenciaram aquele lobisomem ali. Uns dizem que é um bicho desconhecido com traços de homem, mas outros juram que é um lobisomem. De uma coisa eu tenho certeza: eu não passo nunca mais por ali, principalmente à noite. Boa noite. Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000 e eu nunca vou esquecer. Um relato um tanto longo, mas vale a pena ouvi-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós no interior de São Paulo. Eu, um primo, os pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar, se você não ligasse para a água que estava gelada. Nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa. E o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias, já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos em casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problemas nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura baixando, e um nevoeiro forte abaixou também na região. Mas o nevoeiro estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa.
Eu fiz um comentário bem besta sobre o nevoeiro do tipo: É, é uma neblina dessa que o capeta aparece. Pronto. O meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. Aí eu disse: Ah, cara, não enche. Eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair e eu com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: Cara, eu acho que eu vi algo lá fora. Como isso era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei. Mas ele insistiu: Cara, é sério. Eu vi alguma coisa lá fora. Então eu respondi: Meu, não enche. Você tá falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí eu olhei para a cara dele e ele estava com uma expressão meio confusa. Então eu falei: Que foi? Por que você está com essa cara de bunda? E ele me disse: Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora. Aí eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. Minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando o que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se eu via algo também. O meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto já alguma coisa lá fora 4 vezes. Ele estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa do nevoeiro. A única luz que tinha lá fora era a da varanda, mas ela estava queimada. A gente ficou olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos, sem ver mais nada. De repente, ele me solta um berro e eu saio correndo para ver o que era. E encontro ele apontando desesperado para fora. Ali, eu tô vendo agora, olha lá. Eu olho o que ele estava apontando e o que tem lá? Exatamente, a bola. Ô seu besta, aquilo é a bola. E ele me disse: Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá da neblina. Aí eu comecei a pensar o que podia ser. Eu vi que a gente precisava se acalmar e pensar racionalmente um pouco. Então eu disse para ele: Olha, provavelmente deve ser algum bicho, cachorro, gato, porco do mar. Deve ser algum bicho que está brincando com a bola. Ele parou, pensou um pouco, e eu não sei se ele acreditou ou se ele quis acreditar. Então ele disse: É mesmo, deve ser algum bicho, né? No que nós dois aceitamos isso, a gente se acalmou um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. Ah, o demônio que tá lá fora, ele vai te pegar. É o Saci Pererê que vai te puxar o pé hoje à noite. E com isso, a gente se acalmou bastante. E foi quando eu lembrei da bola. Acho melhor a gente pegar a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela. E acabou uma das nossas únicas brincadeiras que a gente tem para fazer aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha a orelha e disse: Ah, então vai lá pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo, olhei a bola sozinha lá fora, olhei pela janela e não vi nada.
Então eu disse: eu vou. Você que é um bunda mole, fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí. Fui andando até a bola, olhando para os lados, na maior atenção. Só senti aquele frio na espinha. Eu cheguei na bola, peguei ela, e quando ia virar para voltar, eu ouvi uma espécie de chiado. Quando eu olhei na direção do barulho, vi uma coisa que parecia estar abaixada em 4 patas. Eu pensei: gato, filho da mãe, vai assustar a tua porta. Quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim. E soltou um gemido meio estranho, que mais parecia uma risada demoníaca. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que eu pude para casa. No que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. Eu entrei correndo na casa, sem olhar para trás, e bati a porta. De repente, eu ouço 3 batidas na porta, como se alguma coisa estivesse batendo nela. Eu tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e falei: o que foi que bateu na porta? E ele me disse: sei lá, cara, você se jogou para dentro. Eu olhei para você, não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu? Ele olhou pela janela e deu um berro e pulou para longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu para o quarto, trancou a porta e ficou longe dessa janela. Ele virou para mim e falou: o que era aquilo? Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar. O resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, a gente não falou nada para eles. Quando eu saí de casa, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando eu peguei ela, estava toda rasgada e estava com um fedor horrível. Estava com cheiro de carniça. Eu mostrei a bola para o meu primo. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu 2 coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos, pareciam que estavam podres, e aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo, um pouco maior e era também meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato depois e nunca mais vi ela. O resto da viagem, a gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. As outras noites, a gente não viu nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo. Mas será que eles apareceram só com o vermelho? Boa noite.
Eu, com 27 anos de idade, sempre fui muito cético. Fiquei sabendo que a maioria das pessoas céticas geralmente são mais sensíveis espiritualmente. É claro que não faz nenhum sentido isso, mas tudo bem. Por mais cético que seja, eu tinha realmente bastante experiências que para mim não eram espirituais ou sobrenaturais. Era simplesmente experiências que para mim sempre tinham uma explicação lógica, mas isso na minha cabeça. Eu trabalhava à noite em uma empresa que fabricava peças para a Fiat em Betim. E sempre gostei de trabalhar nesse horário. Eu sempre saía bem tarde e quando voltava, o sol já estava por aí. O caminho para minha casa era escuro e geralmente o que iluminava era apenas os faróis do ônibus ou do meu carro ou da minha moto. Quando eu queria ir com um pouco mais de liberdade, ou ia de carro ou ia de moto. Eu sempre fui apaixonado com viagens, principalmente quando pegava minha moto e saía sem rumo pelo mundo afora, e principalmente à noite. Apesar do frio, eu adorava o clima da noite, a tranquilidade de não ter quase ninguém pela estrada. E por isso, na maioria das vezes, eu ia trabalhar de moto. Era só eu e o farol iluminando a pista e a minha mochila nas minhas costas. Era aproximadamente 1 hora de moto até a empresa e o caminho era espetacular. Era impossível não sentir a energia da natureza durante a noite, enquanto a maioria da cidade estava parada. Apenas você, o vento batendo e o cheiro de mato que geralmente emanava do mato que ficava ao redor da pista. Eu adorava tudo isso, mas foi bom enquanto durou. Uns 3 ou 4 dias antes de eu desistir de ir de moto, começou a ter uns acontecimentos meio que um pouco estranhos. De vez em quando, eu via vultos pela pista, mulheres de branco, e já cheguei até ver lobisomens. Muito estranho, mas como eu disse, sempre muito cético, sempre tentava arrumar uma desculpa para tudo isso que eu via e às vezes até sentia. Porque algumas vezes, conforme passava pela estrada, eu sentia uns arrepios muito estranhos e logo depois avistava a imagem parada ao redor da pista. Eu já estava familiarizado com esse tipo de acontecimento e por isso nunca liguei e nunca parei de ir de moto e trabalhar por conta disso. Porém, teve um acontecimento em específico que me fez desistir. Uma certa noite, eu estava indo de moto para o trabalho e vejo uma criança sentada no meio-fio da BR. Nisso que eu olho, a criança aparentemente estava um pouco machucada, então parei a moto para tentar ajudar. Mas assim que eu chego perto da criança, tudo que ela fazia era chorar. Ela mal olhava para mim. Assim que cheguei perto da criança, fui colocar a mão nas suas costas e a criança simplesmente sumiu e a minha mão atravessou. Foi algo terrível e bizarro. Nesse mesmo momento, eu vi uma criatura gigante sair de dentro do mato. Naquele momento, eu lembrei de histórias que eu via sobre lobisomens. E a partir daquele momento eu sabia que estava vendo na minha frente um verdadeiro lobisomem. Isso eu peguei minha moto e saí fora. É claro, eu tinha que trabalhar naquela noite e eu não podia me atrasar. Aliás, tentar ajudar aquele menino já me atrasou bastante. E eu não podia. Por isso, peguei minha moto rapidamente, fugindo da criatura e sumi daquele lugar.
Dias depois, comecei a pegar frequentemente o ônibus. Aliás, eu acreditava que dentro do ônibus estava seguro. Porém, no mesmo lugar, toda vez que eu passava pelo mesmo lugar, eu olhava pela janela e via a criança lá no chão, chorando. Fiquei um pouco intrigado, pois perguntei a um colega meu que estava sentado do meu lado se ele havia visto a criança. Ele disse que não havia nada ali. Naquele momento eu realmente fiquei intrigado e pensei, será que aquela isca é diretamente para mim? Nisso, um certo dia, eu resolvi ir de carro para ver se eu conseguisse chamar a criança para dentro do carro e tentar ajudá-la. É claro que para mim nada fazia sentido. Aliás, a criança simplesmente sumir. Eu tinha que ter certeza que eu não estava com sono e tendo nenhuma alucinação. Nisso, peguei o meu carro, tinha pouca gasolina, passei no posto, abasteci, enchi os pneus e peguei estrada para ir trabalhar. Percorri um longo caminho até chegar no lugar onde a criança sempre estava. Naquele momento, abri a janela direita do carro e chamei pela criança. Tudo o que fazia era chorar. Ela não me olhava e muito menos falava alguma coisa. Só que nessa vez, a criança me olhou. No momento em que ela me olhou, eu pude perceber que os seus olhos eram todos escuros. Naquele momento eu subi um arrepio da minha espinha. Arranquei o carro e vazei daquele lugar. Porém, ainda estava intrigado. Como sempre arrumava desculpa para tudo que era sobrenatural, eu disse, aquilo não pode ser real. Eu só posso estar ficando louco. Talvez seja sono. Talvez seja a ressaca do dia de ontem. Porém, não era nada disso. Eu realmente estava tendo experiências sobrenaturais. Além de ver aquela criança toda vez que passava pelo local, eu sempre podia ver a sombra do lobisomem atrás dela. E toda vez que eu chegava perto da criança, eu sentia a presença cada vez mais daquela criatura terrível. Era como se realmente fosse uma isca para mim. Então, certo dia, eu contei essa história para um dos meus amigos e ele não acreditou em mim. Então eu fiz uma proposta para ele. Vamos, e eu posso te provar que é real. Então nessa noite, meu amigo se preparou e também foi comigo. Meu amigo conseguiu arrumar algumas armas, caso fôssemos assaltados durante a madrugada. Aliás, vista uma hora dessa é muito perigosa. Chegamos no mesmo lugar onde a criança costumava se encontrar sempre. Porém, não havia nada. Naquele momento eu fiquei intrigado e pude perceber que realmente aquela isca era para mim. Porém, naquele momento, parei de arrumar desculpas para tudo o que estava acontecendo e comecei a realmente crer que era algo sobrenatural. Nesse momento, meu amigo disse, olha, não tem nada. Eu disse a você que você estava ficando louco. Eu disse a ele, eu tenho certeza e juro por Deus, que aqui, toda vez que eu passava, tinha uma criança chorando. Então meu amigo me perguntou, como que uma criança fica na estrada por vários dias e simplesmente não acontece nada com ela? Ela não some nem volta para casa. Naquele momento eu me peguei pensando, é verdade tudo o que ele está dizendo. Meu Deus, como eu não pude pensar nisso antes? E nisso meu amigo falou, olha, não tem ninguém. Vamos adentrar um pouco mais acima para ver se encontramos alguma coisa. Aliás, eu não quero ter vindo aqui à toa. Meu amigo então entrou para dentro do mato. Naquele momento eu já estava em desespero. Aliás, foi de lá que eu vi sair aquele lobisomem enorme. Então,
Eu o chamei e falei: não suba por aí. Pois, assim que cheguei perto da criança, um certo dia desses, vi sair desse mato um lobisomem enorme. Ele era extremamente obscuro e amedrontador. Nisso, meu amigo riu e continuou a sua jornada. E eu o acompanhei. Aliás, eu não queria que nada de ruim acontecesse com ele e queria que saíssemos bem daquele lugar. Assim que eu o acompanhei, adentramos o mato e encontramos uma casa abandonada em meio àquele matagal todo. Nisso, meu amigo disse: vamos olhar. Vai que a criança se encontra por lá. Não sabemos, talvez pudéssemos resgatá-la. Naquele momento, tudo que eu lembrava era da criança olhando para mim com aqueles olhos negros e terríveis. Mas fui. Eu já estava com muito medo. Mesmo assim fui. Ao chegarmos perto da casa, sentimos uma presença ruim. Eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim. E ambos tínhamos sentido a mesma coisa. Meu amigo então arrombou a porta com o pé de cabra. E o que vimos lá dentro foi terrível. Lá dentro, vimos a tal criança sentada em um banquinho e chorando. O nosso instinto dizia para resgatarmos a criança, mas ao mesmo tempo não entramos. Não sabíamos o que tinha nos outros cômodos da casa. Nisso, ficamos pensando em entrar e eu disse para ele: eu vou entrar para resgatar a criança e você me dá cobertura. Nisso fui dando passos bem leves para chegar aos poucos perto da criança. E nisso, vejo sair da porta da cozinha uma criatura enorme. Foi justamente o mesmo lobisomem que eu tinha visto em uma daquelas noites. A luz da lanterna deixava tudo ainda pior. Ela não iluminava bem, só iluminava para onde apontávamos. Então, quando apontei para o rosto daquela criatura, eu pude ver a sua feição terrível. A sua cabeça era semelhante a de um porco. Não de um porco comum, mas sim de um javali. Seus dentes caninos eram enormes e saíam para fora de sua boca. Seus olhos eram completamente vermelhos e seu pelo era tão escuro que dele parecia que emanava uma fumaça. Naquele momento, a minha reação foi correr e deixar tudo para trás. Saí correndo e puxei o meu amigo junto. Ele me perguntando o que estava acontecendo, eu disse: corre, e ele está vindo atrás de nós. Meu amigo perguntou: quem está? Eu disse: o lobisomem estava dentro da casa e ele queria nos pegar. Aquela criança e aquela casa era tudo uma isca para pessoas desavisadas. Naquele momento, corremos, descemos o barranco no qual tínhamos que subir para acessar a mata. Meu amigo até se machucou. Pegamos o carro e sumimos daquele lugar. Dias depois, eu fui assistir um noticiário que eu geralmente assistia quando chegava do trabalho e ouvi que uma pessoa misteriosa estava usando uma suposta criança para atrair pessoas para uma casinha dentro do mato. E lá nessa casinha, simplesmente sumia com as pessoas e eram atraídas pela isca. E era supostamente a criança. A polícia interditou o local, porém ninguém descobriu quem era o autor desses tais feitos e muito menos deram alguma resposta sobre quem era a criança. Eles não conseguiram localizá-la. No local, encontraram peças de roupas, sapatos, bonés de caminhoneiro e entre outras coisas. Porém, os autores não deixaram rastros nem de digitais pelo local e simplesmente sumiram. A polícia demoliu a casa e interditou o local. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi e eu sei o que eu passei. Vocês acreditem ou não,
tudo o que eu passei era real. Tentei detalhar a história o máximo possível, sem ser muito exagerado. Aliás, o que passei não é um conto ou uma fábula exagerada, mas sim uma realidade. Agradeço a oportunidade. Meu nome é Manuel, tenho 35 anos, sou pedreiro e moro em uma pequena cidadezinha no interior do Maranhão. Não vou dizer aqui o nome, pois sou muito conhecido no local, mas vou contar aqui uma experiência que tive e que me deixou bem assustada. Costumo trabalhar sempre na cidade em que moro. Arrumo alguns trabalhos por aqui mesmo. Faço alguns contratos, termino o serviço e já parto para outro. Mas, como o trabalho está difícil, o que aparece a gente pega. Mas tem épocas que fica difícil arrumar alguma coisa. Eu estava há dias sem trabalhar, até que surgiu algo. Seria um muro para eu ir fazer em uma pequena chácara em um povoado próximo à cidade em que eu morava. Lugar conhecido por Lago Grande, que fica depois da cidadezinha em que moro. Logo aceitei. Tenho família para sustentar, né? Para meu transporte, possuo uma moto. Ainda não tenho habilitação, mas sei pilotar muito bem. Então, eu saía pela manhã para ir trabalhar e voltava à tardinha. Era minha rotina durante a semana. Geralmente eu costumava voltar cedo, por volta das 17 horas. Mas houve um dia em que eu tive que ficar até mais tarde por lá. O material demorou a chegar e atrasou todo o meu serviço. Pois, depois de pronta, tive que usar toda a massa que havia feito para não estragar o material. Já eram mais de 18h30 quando terminei. Já estava ficando escuro, aliás, rapidamente escureceu. Fui tomar banho e me trocar. Depois peguei minha moto e saí. Mas na volta, passei em frente ao bar de seu Zeca, e tinha alguns amigos tomando uma pinga por lá, e eu encostei. Começamos a conversar. O tempo passou, mas não bebi muito. Fiquei mais conversando mesmo, porque eu ainda ia pilotar a moto. Percebi que ali perto de nossa mesa havia um rapaz que só ficava olhando pra gente. E isso me chamou a atenção. Achei estranho. Eu não o conhecia. Perguntei a um amigo quem era. E ele respondeu que era o sobrinho de alguém que estava passando uma temporada por ali. Deixei pra lá. Mas o rapaz, sempre que eu olhava em sua direção, estava com um olhar fixo em nossa mesa. Comecei a ficar incomodado com aquela insistência em olhar em nossa direção. Em certo momento, eu virei para ele e perguntei: "O que foi? Perdeu alguma coisa aqui?" Ele não me respondeu nada. Só me olhou com ódio nos olhos e saiu. Eram por volta de umas 21 horas quando me despedi dos meus amigos. Peguei a moto e saí. Lembro-me bem, era uma sexta-feira e eu não iria trabalhar no sábado, pois os donos da chácara em que eu estava trabalhando iriam viajar. O caminho por onde eu passava era um pouco escuro, mas a luz da lua ajudava a clarear os arredores. Peguei a estrada de barro que dava acesso à cidadezinha em que eu morava e eu ia tranquilamente, a lua muito brilhante no céu. Quando, de repente, percebo uma espécie de animal correndo atrás de mim. Olhei pelo retrovisor da moto e aquilo parecia um jumentinho novo. E eu achei estranho. Teve momentos em que chegamos a um lugar melhor iluminado. Olho pelo retrovisor novamente e o animal estava chegando mais perto. E então vejo melhor. Não era um jumentinho como eu havia imaginado. Era outra coisa. Um tipo de cão deformado. Não soube dizer ao certo o que era. Ainda bem que eu estava em um trecho da pista em que a estrada não era tão ruim e não tinha pissarra. Então eu poderia correr um pouco mais com a moto. E acelerei. Por via das dúvidas, era melhor não deixar aquilo chegar perto. Então eu olhava pelo retrovisor e via aquele bicho correndo atrás da moto. E ele corria atrás de mim com vontade. Pude perceber que era uma espécie de cão.
a boca com muitos dentes para fora e os olhos muito vermelhos. A parte traseira do bicho parecia ser mais alta e ele corria de um jeito estranho, meio desengonçado. O pelo era muito preto e o bicho era bem ágil. Foi o que deu para ver. E pelo jeito, ele estava determinado a me alcançar. Olhando aquela coisa correndo atrás de mim, eu pensei, Deus do céu, mantenha esse capeta longe de mim. Eu não sei que troço é esse, mas boa coisa não é. E dei tudo que pude com a moto. Acelerei mais. E ele atrás, tentando me alcançar. Em certo momento, tive que reduzir e ele correu ao lado da moto. Eu, em desespero, pensei que ele fosse pular em cima de mim. Acelerei tudo que pude e o que a estrada permitia. Eu estava morrendo de medo, eu confesso. Quando eu olhava aquele bicho e via os dentes dele, se aquilo me pegasse, eu estaria perdido. Eu estava com tanto medo que comecei a suar, apesar do vento que fazia com a velocidade da moto. Quando menos espero, tive que reduzir por causa de um terreno acidentado que surgiu à frente. E então, aquele bicho que vinha com tudo atrás, conseguiu ficar na lateral da moto. E aí, ele saltou. Foi tudo muito rápido. Quando dei por mim, estava no chão, a moto por cima da minha perna e aquela fera rondando a moto, me olhando, rosnando e babando. Eu não sei dizer se estava com mais medo ou dor. Ele ficou frente a frente comigo e já estava se preparando para me atacar novamente. Seus olhos vermelhos, as orelhas pontudas. Eu estava cara a cara com aquela fera. Algo que eu nunca tinha visto antes. Nesse momento, eu já estava me despedindo da vida. E com minha perna presa debaixo da moto, eu era uma presa fácil. Eu estava com tanto medo daquilo que nem me movia para tentar tirar a moto de cima da minha perna. Quando a fera se preparava para me atacar, ouvi o barulho de um carro se aproximando e o farol iluminou onde nós estávamos. Rapidamente, aquele monstro correu e sumiu mato adentro. Meu Deus, que alívio eu senti! O carro parou e o motorista saiu e me ofereceu ajuda. Era um sitiante que morava ali perto e, graças a Deus, estava passando ali naquele momento. Fomos para o hospital da cidade. Minha perna quebrou e tive que fazer uma cirurgia. Levou quase um ano para que eu pudesse caminhar normalmente de novo. Mas o trauma de quase ter sido morto por aquela fera, até hoje eu tenho. E aquilo era um lobisomem, tenho certeza que era. Não sei o que aquele bicho queria, se estava brincando comigo ou se realmente queria me atacar. Só sei que eu nasci de novo aquela noite. A noite que quase fui vítima de um lobisomem. Inscrita no canal e decidi que irei compartilhar o relato sobrenatural que aconteceu com meu tio há mais ou menos uns 20 anos atrás. Meu tio trabalhava em um povoado que se encontra no município de Batalha, em Alagoas. Ele relata que um dia às 4 horas da manhã estava indo trabalhar, como era de costume fazer todos os dias. Para ele, era mais um dia normal como qualquer outro. Ele conta que trabalhou o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Só que tem um porém. Para ele chegar até o seu trabalho, ele tinha que atravessar um rio de um lado da margem para o outro lado e passar por uma estrada estreita que possui mato de um lado e do outro. E ali perto possuía uma capelinha de oração. E nessa estradinha não tem luz até hoje, o que significa que para voltar para casa era sempre numa escuridão total. Ele chegou na roça e começou a trabalhar.
fez um fogo de lenha para fazer a boia e logo em seguida chegou outros trabalhadores ali. Eles começaram a prosear e a limpar os matos ao redor e ficaram ali na roça o dia todo. Eles pegavam trabalho das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Acabando o horário do serviço do meu tio, ele passou na minha casa para prosear e tomar um cafezinho. Por ali, ficou. E as horas foram passando. Quando ele se deu conta, já era por volta das 8 horas da noite. Ele se despediu de mim e seguiu seu caminho a pé para chegar até a sua casa. Ele conta que quando ia passando pela estradinha, enxergou algo que estava lhe acompanhando por dentro do mato. Ele continuou andando e aumentando seus passos. Ele relata que depois de uns 2 minutos andando e ouvindo um barulho do mato mexendo, de repente, um cão negro saiu de dentro do mato e parou em sua frente. Ele imediatamente puxou a sua faca e começou a brigar com aquele bicho. Ele conta que a criatura lhe dava patadas e ele caía no chão, mas levantava e ia para cima do bicho novamente. Ele conta que sabia que se não se defendesse, aquele bicho ia devorar ele por inteiro. Então, ele lutou na esperança que conseguisse sair vivo. Ele conta também que naquele momento, um homem grita dentro de uma casa que havia ali dentro: "Deita no chão, moreno." Meu tio já estava todo machucado e quase sem forças. Fez o que aquele homem mandou e deitou-se. Logo em seguida, aquele bicho enorme se afastou do meu tio e ele continuou deitado com a peixeira para cima e via aquela criatura rodeando. Conta também que aquele bicho tinha um fedor enorme de carniça, um fedor de podre insuportável, até que aquele cão desiste de tentar matar ele e vai embora. Ele continuou deitado no chão por volta de 1h30. Ele estava fraco demais e muito machucado para levantar e sair correndo, até que o homem que havia gritado para ele deitar abre a porta de sua casa e manda meu tio correr para a sua casa. E então ele correu. Sobre a luz do candeeiro que havia na casa, meu tio encontrava vários arranhões e muitos machucados pelo seu corpo. E perguntou àquele homem como era que ele sabia que aquele bicho não iria me atacar se ele ficasse deitado no chão. E então ele respondeu que aquelas criaturas têm medo que o homem acerte o umbigo deles, pois isso é fatal para aqueles bichos. Meu tio o questionou onde ele tinha aprendido aquilo. E então ele disse: "Foi meu pai que me ensinou antes de falecer, que esses bichos que correm por maçonaria têm medo de que o homem acerte o seu umbigo. Agora, eu trouxe um cobertor para você se deitar até o dia amanhecer." Meu tio estava todo machucado e não iria conseguir ir para casa, então dormiu ali naquela casa. Logo no amanhecer do outro dia, minha família, preocupada com meu tio, resolveu procurar ele nos lugares por perto. Os 2 filhos mais velhos dele e o meu outro tio saíram à procura juntamente com o meu avô. Eles procuraram onde meu tio trabalhava e não o encontraram. Então resolveram fazer o caminho que o meu tio fazia todos os dias para voltar para casa e perguntar se alguém tinha o visto. Até que chegaram na casa do senhor que tinham abrigado meu tio e lá encontraram ele. Meu tio logo contou todo o ocorrido e eles o levaram para casa de volta. Em casa, as mulheres ajudaram meu tio com os machucados e ele ficou curado. Desde então, ele e meus outros tios e meus primos ficaram todas várias e várias noites de tocaia, tentando pegar aquela maldita fera. Porém,
Eles nunca mais viram aquele bicho e ninguém que conhecemos viu aquela fera por ali novamente. Depois de muito tempo, resolvi compartilhar com vocês do canal, pois é algo bizarro, mas tenho certeza que aquilo era um lobisomem que atacou meu tio. Boa noite. Se você gostou desse relato, deixe nos comentários. Se você também tem um relato, você pode deixar nos comentários que eu estarei lendo todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado. Essa história aconteceu com meu pai e 2 amigos, quando eles eram rapazes, no interior de Pernambuco, lá por volta dos anos 80. O meu pai e os seus 2 amigos, eles gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurarem. Mas certo dia, começou uma chuva muito forte, e como eles estavam na mata e já era por volta das 18 horas, eles resolveram passar a noite no casarão de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô ou bisavô de um deles. A fazenda era na serra, num local distante e isolado, e a casa estava abandonada havia muitos anos, de forma que o mato circundava tudo. E dentro da casa, eles acenderam o fogão de lenha, prepararam a carne e, na hora de dormir, apagaram o fogo. Mas no meio da noite, um dos amigos do meu pai acordou assustado com urros de um animal que parecia ser uma onça. Então, ele foi devagar até a porta da sala do casarão e, pela claridade do relâmpago, ele percebeu que havia uma enorme onça do lado de fora. E esse amigo se chamava Paulo. Ele acordou o outro amigo que se chamava Pedro, e também o meu pai, que se chama João. Bem, ninguém quis sair lá fora, mas o Paulo insistia que a onça, ela não iria embora, a menos que atirasse nela. O Paulo abriu a porta, apontando a espingarda. O meu pai e o amigo se trancaram no quarto, e quando deu um forte relâmpago, o Paulo atirou e se ouviu um urro. Bem, o Paulo era bicho do mato, acostumado a enxergar na escuridão e caçar à noite, então ele saiu atrás da onça. Mas de repente, o Pedro chama o meu pai e mostra a ele algo incomum no teto do casarão. A casa era de telhas e eles viram uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes mínimos das telhas, como rachaduras e manchas. Só que essa luz não se espalhava para baixo e nem em qualquer outra direção. Resolveram sair do quarto para ver se nos outros cômodos da casa estavam acontecendo a mesma coisa, mas nada. Tudo estava na mais perfeita escuridão. Eles estavam preocupados com o Paulo, que ainda não havia retornado. Então, os 2 resolveram sair de casa, mesmo estando já de madrugada, para ver se conseguiam enxergar alguma coisa pelo lado de fora. E quando chegaram lá, tudo que eles puderam ver foi um enorme objeto em forma de disco que emitia aquela luz. O meu pai, com a espingarda em mãos, ele atirou para cima na direção daquele objeto desconhecido. Em meio àquela luz, eles viram surgir uma criatura que não era nenhum animal desse mundo. Era um ser enorme, de aproximadamente uns 2 metros de altura. Era muito forte, usava uma máscara e parte do seu corpo era revestido com uma couraça prateada.
Das mãos do ser saíam enormes garras, e aquele ser segurava uma lança. A criatura rapidamente soltou uma rede no amigo do meu pai, que a princípio pareceu apenas o prender na rede. Tipo essas redes de pesca. Mas a rede foi se encolhendo e só não triturou o corpo do amigo do meu pai. Porque assim que ele percebeu o que estava acontecendo, ele sacou a faca e cortou a rede. A rede era muito resistente, mas assim que ele cortou apenas um gomo, imediatamente a rede parou de se encolher e ele conseguiu escapar. O ser, ele deu um tapa com o antebraço no meu pai, o atirando para longe. O Pedro pegou a espingarda e atirou naquele ser. Porém, ele não conseguiu acertar, pois aquilo ficou totalmente invisível. Alguns minutos depois, a luz sumiu, assim como também o ser. O meu pai e o seu amigo estavam com muito medo, e assim que tudo voltou ao normal, eles puderam ver a cabeça da onça ali no chão. Então, o meu pai, temendo o pior, ele queria sair imediatamente para procurar pelo Paulo. Mas o Pedro disse que era melhor eles saírem assim que o sol nascesse, pois seria muito perigoso sair àquela hora, ainda mais depois do que aconteceu. Bem, os trovões continuavam. Eles entraram e se trancaram no quarto. Ambos não queriam dormir depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas conta ao meu pai que lhe veio um sono tão profundo que eles acabaram dormindo. E assim, acordaram no nascer do sol. Eles lembraram de tudo o que aconteceu na noite passada, e não poderia ser sonho, pois ambos se lembravam dos mesmos acontecimentos. Eles saíram lá no terraço procurando por pistas daquele ser, e encontraram a cabeça da onça ali jogada, mas a mesma estava em estado de decomposição avançado, e eles acharam que talvez aquela luz tivesse queimado a cabeça da onça. Então, eles saíram para procurar pelo Pedro. Andaram por toda a mata e por volta das 17 horas resolveram voltar. Eles voltaram para o povoado e algumas pessoas perguntavam a eles: "Homem, onde tu estava? Achei que vocês dois tinham ido embora." Pedro e o meu pai, eles ficaram sem entender esse tipo de comentário. Então foram até a casa do Paulo, que morava sozinho, e ele não estava lá. Perguntaram a algumas pessoas, e todos falavam que já havia alguns dias que não viam o Paulo. Eles informaram a polícia, e um grupo de policiais foram designados a procurar pelo Paulo, e eram o meu pai, o Pedro, 4 policiais e um cão rastreador. E depois de muito adentrarem a mata, bem logo depois de um riacho, perto de uma pedreira, eles sentiram um cheiro muito forte e então encontraram o Paulo. O coitado estava dilacerado, seu corpo aberto sem nenhum órgão por dentro. O inquérito concluiu que o Paulo estava morto há no mínimo 10 dias. O meu pai e o seu amigo questionaram e disseram que era impossível, pois há 2 noites atrás eles estavam juntos. Mas pelo depoimento das pessoas ali do povoado, os 3 haviam sumido há mais de 10 dias. Bem, a polícia suspeitava de algum ritual de magia negra ou coisa do tipo. O fim que isso levou foi a prisão do meu pai e do seu amigo. Mas no dia seguinte, apareceram 2 homens de preto que fizeram vários interrogatórios, porém com um de cada vez. Então os homens de preto ordenou que o meu pai e o seu amigo fossem soltos e também explicou a eles que aquele ser, ele veio de Orion, lá das estrelas que eles conheciam como as 3 Marias, e que se eles se lembrassem de algo ou vissem mais alguma coisa, eles deveriam entrar em contato com eles,
e passaram o número para o meu pai. Bem, daquele dia em diante o meu pai não viu mais nada, mas por precaução ele resolveu se mandar daquele povoado. Ele perdeu o contato com seu amigo Pedro. Hoje, o meu pai mora em Olinda, em Pernambuco, e jura que tudo isso foi real, por mais que pareça surreal. Boa noite. Olá, Fael e pessoal do Elite Oculta. Eu sou o Danilo e tenho 67 anos. Sou natural do Maranhão. E para ser mais exato, eu sou natural de uma cidade chamada Balsas, no estado do Maranhão. Sou um fã do canal e acompanho todos os relatos que consigo, pois como sou de idade avançada, eu acabo não tendo muita habilidade com as tecnologias atuais. Tanto é que o meu neto é que está lhe escrevendo este relato. E através dos dedos dele, as minhas palavras tomam forma e sentido. E o que vou lhes contar é somente uma das minhas vastas experiências com o sobrenatural. Bem, tudo aconteceu comigo no ano de 1970, na fazenda Projeto Cortirosa, que focava no Cerrado Maranhense, a cerca de 40 quilômetros da zona urbana do município de Balsas. As empresas e fazendas da região estavam contratando capatazes, peões e seguranças para ajudarem na segurança e escoltas dos caminhões, tratores e maquinários de colheitas. Nesta oportunidade foi que eu fui pedir um emprego na fazenda Cortirosa, da qual eu falei acima. Era um grupo de fazendas géridas por uma empresa de fora e tinha ligações com a Bung e outras empresas grandes. Bem, essa era a minha chance de crescer na vida e conseguir um bom emprego de carteira assinada. Bom, eu cheguei na sede da fazenda pela manhã e a fila para empregos como peão ou capatazes eram enorme. Tanto requeriam pouca experiência, como também o pessoal das redondezas estavam com medo de pegarem as vagas de guarda noturno. Isso por conta de um ex-segurança da fazenda que na época havia saído da cidade às pressas, alegando ter visto um demônio correr nos campos de soja. E isso aconteceu em uma madrugada. Tal boatos fazia com que houvesse mais vagas para segurança e o salário fosse até maior. Bem, mas era tão verdade que mesmo com tantas vagas, a empresa estava tendo que trazer gente de fora para suprir a necessidade de vagas. E como naquele tempo eu era mais desaforado e já vinha de alguns anos de lida diárias com animais perigosos na roça, como bois bravos e cobras, e muito também por ter uma boa experiência de caça e uma mira muito boa, eu acabei decidindo de última hora me candidatar para uma vaga de segurança noturno. Eles explicaram que não se responsabilizavam por ferimentos ou acidentes de trabalho, e que os turnos eram de uma noite completa, e que se eu desistisse da vaga, teria que pagar uma rescisão de contrato no valor de 3 salários. Ou seja, se eu aceitasse o emprego, seria quase que por minha conta e risco. E só não era de fato por conta de que a empresa nos fornecia armamento, que era uma escopeta calibre 12, uniforme completo e colete à prova de balas. Toda essa proteção era por causa de duas coisas que aconteciam muito na nossa região. E por se tratar de um cerrado vasto e muito vivo, vez ou outra, haviam aparições de onças pardas, que era um perigo para a vida de todos, não só dos seguranças, mas também para os caminhoneiros que não paravam de chegar e sair da fazenda. Outro fator eram os roubos de carga,
e aconteciam vez ou outra nas redondezas da fazenda, onde em muitos dos casos os seguranças eram feridos de morte. E mesmo com tudo isso, eu aceitei o emprego, pois a minha mãe estava precisando fazer um tratamento de saúde que na época custava muito caro. Aliás, ainda custa. E por isso eu aceitei o emprego. E depois de receber os treinamentos e instruções, eu já fui despachado para a minha primeira ronda. Essa primeira ronda acontecia ainda de dia, supervisionada pelo chefe da segurança que me apresentou as pessoas. E o ritmo de trabalho, que seriam de jornadas de 8 horas de trabalho, que começariam todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 10 da noite, e se estenderiam até às 6 da manhã. Bem, era um ritmo de trabalho diferente do que eu estava acostumado, mas era o que tínhamos que cumprir. Então, eu fazia rondas por todo o perímetro do estacionamento até o porão de cargas da fazenda de 2 em 2 horas, revezando com outro segurança. Naquele tempo, os caminhoneiros que estavam na fila para carregarem ficavam dormindo em seus caminhões até que chegassem a sua vez. Então, tínhamos que cuidar e zelar pela segurança deles, pois se acontecesse algo no estacionamento da empresa, seria de responsabilidade da mesma. O que nos fazia sempre passar pelo estacionamento, ou vez ou outra, estávamos os 2 seguranças por lá, verificando se tudo estava bem. Bem, eu comecei a trabalhar 2 dias depois de receber as orientações sobre as rondas e tudo mais. E foi quase que no mesmo dia em que comecei a trabalhar que eu vi o dito demônio que o ex-segurança havia contado ao povo antes mesmo de viajar. Naquela noite, o clima estava tenso na fazenda. O caminhoneiro havia discutido com o dono da fazenda, se queixando de ter os seus pneus do caminhão estourados. Ele disse que este fato aconteceu na noite passada. Então, isso gerou brigas e desentendimento entre as partes. Isso era até de certa forma perigoso para o trabalho, pois a qualquer momento os homens poderiam se revoltar e incitar uma ação mais bruta contra a fazenda. E eram mais de 50 caminhoneiros contra 10 homens, entre seguranças e capatazes. Mas esse seria o menor dos meus problemas aquela noite. Eu estava no porão de carregamento, por volta de 4 da madrugada, quando vi um par de olhos amarelos me observarem ao longe da estrada. Acendi a minha lanterna e quando apontei na direção, não havia mais nada na estrada. Apenas marcas de patas de um cão muito grande que pareciam correr na direção do pátio do estacionamento. Eu ainda estava olhando aquelas marcas estranhas quando ouvi tiros que pareciam vir do estacionamento. No rádio, meu parceiro gritava que tinha uma onça no estacionamento. E foi aquela confusão toda. Eu correndo para o pátio, enquanto ouvia disparos e gritos por socorro, e alguns caminhões dando partida, e até mesmo urros e uivos eu ouvia. E como alguns caminhões estavam saindo, eu decidi correr pelo mato para não ter risco de ser atropelado. E assim eu chegaria da parte de trás do estacionamento. A lua cheia estava linda aquela noite. E um calor imenso comum da região dava o tom daquela noite. Tamanha foi a minha surpresa quando cheguei e acendi a minha lanterna no pátio e não via ninguém. Parecia que todos ali tinham desaparecido. E só havia alguns caminhões com as lonas rasgadas.
e as redes de dormir armadas debaixo do caminhão. As mesmas estavam vazias e até algumas cabines abertas. Eu apaguei a minha lanterna, pois para mim aquilo estava muito estranho. Um desconforto muito forte me acompanhava. Comecei a me esgueirar por entre os caminhões. E foi quando no rádio, o meu companheiro me disse sussurrando para eu subir numa das lonas dos caminhões. Bem, eu subi sem pestanejar, pois me parecia uma boa ideia para ver melhor do que se tratava aquilo. E quando cheguei na parte de cima, eu vi no outro caminhão algumas pessoas deitadas olhando para baixo, do meu lado direito. Os seus gestos pareciam dizer que eu olhasse também. Destravei a minha escopeta e fiz mira na direção que eles apontavam. E foi aí que vi sair de trás de um caminhão uma criatura negra de pelos escuros, com olhos que pareciam ser amarelos. Porém, a sua parte, que seria branca dos olhos, também era preta. Aquilo tinha orelhas pontudas e não tinha cauda. Os seus dentes inferiores pareciam ser sobressaltados como os de um javali adulto. Aquilo grunhia e cheirava o ar, como se procurasse algo. Eu já estava pronto para atirar, quando aquela coisa se pôs de pé, caminhando entre os caminhões, olhando as cabines. Os meus dedos travaram e o meu coração acelerou. Pensei comigo mesmo que aquilo só poderia ser de fato um demônio, e que nada do nosso mundo seria capaz de fazer tal coisa. Travado, eu continuei a olhar enquanto aquela coisa andava de cabine em cabine. E quando estava quase chegando no caminhão em que eu estava em cima, um caminhoneiro cujo caminhão estava de frente ao que eu estava, acendeu seus faróis junto com os faróis de milha, iluminando o corpo da criatura que estava nítido em minha frente. Aquilo pôs a mão sobre os olhos, urrando para o caminhão como um animal. Bem, e essa foi a nossa chance de acertar aquela coisa com vários tiros. Aquela criatura caiu ali mesmo, se estrinchando e gritando. Bem, e ele fazia isso como uma pessoa. Senti um arrepio ainda maior quando desci do caminhão e o corpo que estava lá não era mais de um bicho, mas sim de uma pessoa. Era um senhor de idade que trabalhava na colheita de soja durante o dia. Durante a noite, ele virava bicho. Simples assim. Boa noite. O meu nome é Aurélio Matias. Tenho 46 anos e sou paulista. E agora eu vou contar o meu relato da noite de terror que me fez sentir o maior medo de toda a minha vida. Em 2015, eu peguei férias da minha empresa e fui visitar o meu tio, que mora em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal. Chegando lá, eu saí para conhecer a cidade e tal. E como meu tio trabalhava, eu ficava meio que sozinho e conhecia o lugar por conta própria. No segundo dia, estava bem calor. Então, eu passei em um bar perto da casa do meu tio para tomar uma cerveja. Bem, lá era um barzinho bem simples, bem daqueles de beira de estrada. E ali, tomando umas e outras, eu estava conversando com o pessoal. Contei que vim de São Paulo de férias para conhecer a cidade. Mas como eu gostava de pescar, eu queria saber de um ponto bom de pescaria. O sujeito que nem estava na conversa, sentado logo ao fundo do bar, se levantou
e disse que conhecia um lugar que pegava muito peixe e que à noite era o melhor horário de pescar. Confesso que estranhei o cara pelo jeito dele meio cabeludo e cego de um olho. Mas o pessoal disse que ele vivia da pesca ali na região e era um cara calado, que fazia alguns meses que morava lá e tinha vindo de outro estado. Mas era tranquilo. Ele se apresentou como Zé e logo entre umas e outras fizemos amizade. Combinei com ele da gente pescar no outro dia bem de tardezinha e ele disse que tudo bem. Ele só tinha uma bicicleta e como meu tio tinha uma também, iríamos pedalando. No outro dia, eu prendi as varas de pesca na bicicleta e encontrei o Zé, lá no bar. Saímos pedalando por carreadores sem fim e às vezes cortávamos caminho no meio do mato. E exausto das pedaladas, chegamos até o ponto do rio que ele disse que era bom. E eu até brinquei com ele que para pedalar por 15 quilômetros, o ponto tem que ser bom mesmo. Desci a mata, eu e o Zé. Ele logo achou uma parte boa para pescar no local mais aberto. Mas eu, como gostava de ficar mais escondido, eu desci cerca de 600 metros abaixo de onde ele ficou. Lá havia uma clareira só com mato e uma árvore grande que alguns galhos tocavam o rio. Ali me ajeitei e fiquei. Logo escureceu e quando era lá pelas 9 horas, a lua aparece no céu. Mas não era lua cheia. Mas mesmo assim, estava bem claro. Eu estava contente, pois havia pescado alguns peixes. Estava uma noite bem fresca e agradável. Mas não demorou muito para essa noite virar um pesadelo. Perto das 10 horas, começou um alvoroço dentro da mata. Eu percebi que esse barulho vinha a cerca de 1 quilômetro da mata atrás de mim. Eu já logo fiquei precavido, pois naquela região existem muitos porcos do mato que atacam quem estiver na frente. E logo após isso, ficou uns 20 segundos em silêncio. Daí, começou um barulho de muito mato e galho se quebrando vindo para o meu lado. E o barulho só aumentando e chegando cada vez mais perto de mim, como se um animal corresse muito em minha direção. Eu peguei a minha faca e olhei para essa grande árvore ao meu lado, pois ela seria o meu refúgio. Quando de repente eu vi claramente a uns 15 metros de mim uma grande onça parda correndo em disparada para o meu lado. E logo atrás dela havia outra onça. Minhas pernas amoleceram na hora e mal deu tempo de agarrar um galho para me subir. E uma das onças saltou por cima de mim. Subiu na árvore e eu caí no chão. A outra desviou de mim e também saltou na árvore. E subiram bem alto. E eu ali no chão, sem reação, olhei para trás. Havia o barulho de mais um animal chegando. Imaginei rapidamente o que neste mundo faria 2 onças daquele tamanho correr. Olhei firme para aquele mato que vinha se quebrando. Quando aquele animal grande apareceu a cerca de 15 metros de mim e parou. Eu não consegui entender que animal era. E aquele animal estava farejando o ar e bufando. Naquela hora, eu me agachei de uma forma que ele não me visse e deitei no chão. Mas olhando fixamente para aquele bicho e preocupado com as onças em cima de mim. Fiquei olhando ele, esperando que ele fosse embora. Quando de repente,
Aquele bicho se levanta e fica em pé com uma respiração cansada e farejando o ar. Naquele instante, eu percebi que aquilo não era bicho, e sim um lobisomem. Fiquei ali alguns instantes, quando de repente aquela fera olhou para a minha direção, farejando o ar. Em seguida soltou um grito tão forte e grave que faria qualquer cachorro caçador se mijar. Nunca senti tanto medo em minha vida. Minha reação foi levantar e pular no rio. E mesmo com o barulho dos meus braços batendo na água, eu consegui ouvir os passos daquela fera correndo em minha direção e rosnando. E já a uns 10 metros, rio adentro, olhei para trás e vi ele parado na margem e me encarando. E eu nem lembrei que o rio era cheio de piranhas e jacarés. Mas naquele momento, eles não eram os meus maiores problemas. Peguei uma correnteza e comecei a nadar descendo o rio, e preocupado com o Zé, que ficou pescando acima de mim. Eu acho que nadei uma hora descendo o rio, e voltei à margem em um barranco e fiquei dentro da água mais uns 30 minutos esperando ouvir algum barulho. Mas nada aconteceu. Rapidamente, eu saí da água e subi em uma árvore ali, e fiquei o resto da noite. Quando amanheceu, eu não tive coragem de subir o rio acima, com medo de encontrar as onças ou aquele demônio. Eu ainda havia perdido a minha faca no desespero. E neste momento, eu cometi um erro que quase custou a minha vida. Entrei mata dentro, tentando achar aquele carreador para pedir ajuda. Andei e andei. Gritei e chamei o Zé, e nada de resposta. Percebi que pelo calor, à altura do sol, imaginei que já se passava do meio-dia. Parei e descansei um pouco, e continuei a andar. E após horas de caminhada, e já vendo o sol se pôr, comecei a ficar em desespero. Pois além de começar a querer escurecer, as árvores que haviam por lá eram de espécies de galhos bem altos. Bem, logo escureceu. E eu, em pânico, imaginando que aquele demônio poderia aparecer, o que eu só fazia era rezar. Naquele momento, o que me confortava era que o Zé conseguiu chegar em casa e pediu ajuda. E assim viriam me resgatar. A noite caiu. E para o meu azar, não havia iluminação da lua devido a estar nublado. E eu mal enxergava a 3 metros de mim, ouvindo barulhos de grilo, cigarra e vendo vagalumes. Eu estava muito cansado, e a sede e a fome só não eram maior que o meu sono. Em meio àquela noite escura, o que eu temia aconteceu, pois aquela fera parece que farejou o meu medo, pois não demorou muito para ele dar sinal. Logo ouvi o seu rosnado, o mesmo que ele fazia na noite anterior, mas a cerca de quase 1000 metros à minha esquerda. E eu sabia que no chão não haveria chances. Mas por algum motivo, a fera silenciou. E logo à minha direita, escutei um barulho crescente e aumentando. E logo identifiquei ser um barulho de carro. E estava perto, a cerca de 200 metros. Quando vi uma pequena claridade de farol entre a vegetação, eu percebi que aquilo era a minha chance. Em desespero, eu corri em sua direção. Corri feito um louco. Corri como nunca, me machucando com os galhos e mato me cortando. Eu já estava perto, a cerca de uns 20 metros do veículo.
quando ouvi o mato se quebrando bem forte atrás de mim. Imaginei que era aquela criatura vindo em minha direção. Porém, eu não tive coragem de olhar para trás, mas ouvi a respiração forte daquela coisa bufando. A uns 5 metros do carreador, o veículo passou na minha frente. E por sorte, ele estava bem lento. No veículo havia 2 homens em cima da carroceria. Eu, quando entrei no carreador, correndo atrás do veículo e gritando, aqueles homens se levantaram assustados e apontaram as suas espingardas para a minha direção e atiraram. E com o barulho do tombo e o grito que eu ouvi atrás de mim, olhei e vi a 5 metros de mim aquele demônio. Acabei tropeçando e caí também. A fera se levantou e ficou de pé e deu aquele grito enorme. Daí, de perto, eu percebi que aquela coisa havia pelos longos, olhos amarelados e dentes do tamanho de um javali. Na sua barriga aparecia pelos esbranquiçados. Naquele instante, eu perdi as minhas forças. E foi quando ouvi mais 4 disparos de arma de fogo. Aquele demônio deu um salto para dentro da mata e fugiu gritando. E foi quando 4 homens chegaram e me ajudaram a levantar. E correndo, subimos rapidamente na caminhonete e saímos às pressas. Porém, a caminhonete não corria muito, pois era daquelas Toyotas Bandeirantes de carroceria de madeira. Realmente, as minhas orações foram atendidas, pois estes homens eram caçadores que estavam procurando um lugar para caçar porco do mato quando eu os encontrei. Bem assustados, eles desistiram da caçada e só ficavam me perguntando o que era aquilo e o que eu estava fazendo no mato sozinho, desarmado. Então eu contei tudo a eles. Por medo, eles fizeram outro caminho para voltar para a cidade. Chegando lá, eu contei tudo para o meu tio. Ele ficou espantado com a história, mas não conseguia compreender que lobisomem realmente existe. E também não tivemos coragem de buscar a bicicleta que ficou dentro do mato. E a mesma deve estar lá até hoje. No outro dia, eu passei naquele bar que encontrei o Zé e perguntei para o pessoal se ele estava por lá, e todos disseram que não. Fiquei mais 2 dias na casa do meu tio e passei novamente no bar para saber notícias do Zé, se ele havia aparecido. Contei toda a história para o pessoal, mas eles só faziam rir. Alguns meses depois de eu ir embora, falando ao telefone com meu tio, ele disse que esse Zé nunca mais apareceu. Ele não tinha parentes e morava lá alguns meses antes de eu conhecer ele. Até hoje eu me pergunto que, como não tem ninguém por ele, ninguém dá falta e também ninguém vai atrás. Eu só sei que nunca mais vou pescar por lá. E nunca mais pesco de noite em hipótese nenhuma. E muita gente não acredita na minha história. E eu até evito comentar. Mas só eu sei do terror daquela noite. De se sentir caçado e também amparado por Deus através daqueles caçadores. Boa noite. As histórias que contarei aqui são verídicas e ocorreram em minha antiga casa. Talvez a origem de tanta coisa ruim seja por causa de vários anos atrás, quando, por curiosidade, eu e meus amigos e primos, que então éramos todos adolescentes, fazíamos aquela brincadeira do copo.
e também a do compadre. Certa vez, eu achei um livro de São Cipriano capa preta na esquina da minha casa. Então levei para casa e comecei a ler o livro. Acho que isso influenciou muito também. Certa vez, um primo pegou um copo de uma oferenda de macumba em uma encruzilhada não muito longe e levou para casa. Ele dizia que achou o copo muito bonito, mas o mesmo era uma caneca de vidro com formato de caveira. Ele simplesmente jogou a pinga fora do copo e o trouxe para casa. Quando estávamos todos xingando ele e até dando risadas da gracinha, o copo simplesmente saiu em disparada da mão dele e arrebentou-se na parede. Isso aconteceu quando ele estava com o braço abaixado. Então, não tinha como ele ter arremessado o copo. Em outra oportunidade, inventamos de fazer a brincadeira do copo. Porém, desta vez usando um compasso. Estávamos em 5 pessoas. E como sempre, havia um engraçadinho que ficava fazendo graça. Porém, estávamos todos levando a sério, menos um amigo. Com sorte, ele estava sentado em cima de um papelão. E já vocês saberão por quê. Então, este papelão estava um pouco inclinado, perto do chão. E depois de um certo tempo, nós, brincando com os espíritos, estávamos dando risadas de mais algumas gracinhas desse amigo. Quando o compasso, num golpe muito rápido, voou em direção à perna dele. E como eu disse, por sorte tinha o papelão. Senão, a ponta do compasso iria cravar em seu joelho, mas acabou ficando presa no papelão. Ficamos com muito medo esse dia, e nessa mesma noite contei para os meus primos sobre o livro de São Cipriano que eu havia achado. Então, decidimos todos ler o livro, e essa foi a pior coisa que fizemos, pois logo começou um vento muito forte, e depois ouvimos uivos no nosso quintal. Todos nós achamos que talvez de alguma forma algum cachorro entrou em nossa casa, mesmo isso sendo improvável, pois a casa era de muro alto. Então, fomos lá olhar, e o que vimos foi um cachorro todo negro ali no quintal, mas parecia um cachorro normal. Ele era grande, mas não ao ponto de fugir do padrão de um cão comum. Porém, assim que aquele cão nos viu, subiu em cima do pé de abacate que havia no quintal e subiu muito rápido, como um gato. Entramos para dentro e fechamos a porta dos fundos. Meu tio apareceu e mandou que nós parássemos com a barulhada. Então, contamos para ele o que vimos. E ele mesmo, sem acreditar, abriu a porta dos fundos. Eu juro que eu achei que era alguma alucinação minha. E tinha certeza que já não havia mais nada ali no quintal. Porém, assim que o meu tio abriu a porta, aquele cão pulou do pé de abacate para o chão. E do chão, aquilo pulou em cima do muro do vizinho. O mais incrível é que o muro deveria ter uns 3 metros. E ele escalou o muro com muita facilidade. Ficamos paralisados de medo vendo aquela cena. O cachorro desapareceu pelos telhados dos vizinhos. Porém, vez ou outra, escutávamos os uivos durante toda a noite. Eu tenho uma tia que era espírita, e ela tinha um boneco, e
ela e os seus filhos diziam que tinha vida. E o boneco até tinha uns ralados no joelho. E ela dizia que era do boneco cair quando andava. E quando ela largou o espiritismo, ela foi logo livrar-se de seus materiais. E na hora de se livrar do boneco, vou dar justo para o meu irmão, que era o mais novo. E como não acreditávamos muito nessas coisas, aceitamos. E o bicho ficava no quarto dele. Acontece que o meu irmão começou a ter frequentes pesadelos e acordava chorando de noite, falando que o boneco estava ameaçando. Ele dizia que o boneco mandava ele pegar a faca no armário da cozinha e matar os nossos pais à noite. E caso ele não o fizesse, o boneco levaria para o inferno. Os meus pais falavam que era somente um sonho, e ele sempre se acalmava. Mas a verdade é que o meu irmão pegou um pânico tão grande do boneco que a minha mãe teve que o levar embora. Mas no mesmo dia, o boneco estava no quarto do meu irmão, em cima da cômoda, onde sempre ficava. E a minha mãe passou a acreditar nele e colocou fogo no boneco. Porém, foram necessários 3 garrafas de álcool para o boneco pegar fogo. Há pouco tempo antes de mudarmos dessa casa, algo assombrou a minha mãe. Meu pai trabalhava à noite e o meu irmão dormia cedo. Minha mãe ficava sozinha no quarto dela assistindo TV e eu no meu. Até que ela começou a ouvir passos no corredor do quintal, ao lado do seu quarto. Ela vinha horrorizada me contar e eu saí com um pedaço de pau pelo quintal, à procura de alguém, mas nunca encontrava nada. Ela, até que à medida do possível, foi se acostumando com esses passos. Porém, não eram passos comuns. Segundo ela, era como um trotar de cavalo ou de um bode. Até que um dia, ela veio chorando em desespero me chamar, falando que um bicho tinha batido muito forte nela. Bem, eu não ouvi nada, mas com muita raiva eu fui investigar. Porém, não encontrei nada. Ela disse que quando saiu no quintal, viu um cachorro negro dos olhos vermelhos. Quando o cão viu a minha mãe, ele se pôs de pé como uma pessoa e foi para cima dela. Ela conta que era um ser negro, que parecia uma mistura de homem com cachorro. Ela não pôde correr, pois ficou paralisada de medo. E logo que saiu do trânsito, tentou voltar correndo para casa. Porém, a criatura a agarrou pelos cabelos e bateu muito nela. Eu sei que era verdade, pois eu vi o corpo da minha mãe todo roxo. Porém, ela estava se convencendo que estava ficando louca e até tinha entrado em depressão. A descrição da criatura que ela falou era a mesma da criatura do livro de São Cipriano, que ele cita sendo um dos espíritos atormentador que ele invocava. Então, eu vi que, de certa forma, tudo aquilo de ruim do livro estava se materializando. Joguei o livro fora, tudo aquilo parou. E a minha mãe nunca mais foi perturbada por isso. Acontece que a nossa vizinha também é espírita. Certa vez, ela veio nos procurar para contar algo realmente muito assustador. Ela disse que era tarde da noite. Então, ela ouviu passos muito fortes no corredor do quintal.
e ficou curiosa para saber quem estava andando daquele jeito tão pesado, ainda mais naquela hora. Ela pegou uma cadeira, encostou no muro e foi ver o que era. Bem, ela não soube dizer ao certo o que tinha visto, e nem gostou nada de falar sobre isso, mas descreveu como sendo a coisa mais horrível do mundo, aquilo que ela viu. Mas mesmo assim, ela não falou o que era. Certa noite, eu estava sozinho em casa assistindo TV na sala. Bem, eu não sou muito assustado para essas coisas, então sempre fiquei sozinho. E até então nunca tinha tido nenhum problema. Mas nessa noite foi diferente. Era por volta de 21 horas. E daí alguém bateu na porta. O pior é que o único portão é bem barulhento. E dá para saber de longe se alguém entrou. Eu dei um pulo do sofá e fui até a porta. E perguntei quem era. Bem, ninguém respondeu. Eu perguntei de novo e nada. Daí, eu dei o ouvido na porta para ver se ouvia alguma coisa, mas nada também. Nem passos, barulhos de portão e nem nada. Ainda assustado, eu resolvi espiar pelo vitrô da sala. Eu dava para ver o portão. O mesmo estava fechado. Não havia sinal de ninguém por lá. Mas ainda assim, até hoje, eu prefiro acreditar que foi algum ladrão querendo invadir a minha casa. Bem, eu acho que é só. Mudamos dessa casa já faz alguns anos, mas foi por outros motivos. Nunca mais presenciei nada junto com a minha família e nem quero presenciar. Boa noite. Boa noite, Fael, e a todos do Elite Oculta. Lhes trago aqui mais um relato contado pela minha avó. Bem, vamos ao relato. Em uma noite de lua clara, por volta das 11h30 da noite, um rapaz conhecido na região, filho de um homem muito rico, vinha da casa da sua namorada. Ele só andava na sua motocicleta. E na época que isso aconteceu, somente pessoas ricas podiam comprar este veículo. E para vocês terem noção, quem tinha uma motocicleta naquela época era o mesmo de ter um carro nos dias de hoje. Enfim, ele morava no Ceará. E a sua namorada no estado do Piauí. O único caminho que ligava os dois municípios e os dois estados passava pela Serra da Ipiaba. Bem, quando ele vinha embora para casa, no meio do caminho, ele escutou um grito vindo de dentro do mato. Ele parou e se atentou ao grito, pois imaginou que alguém precisasse de ajuda. Bem, ele parou a motocicleta e respondeu ao grito, pois achava que era algum caçador que ouviu o barulho da motocicleta e queria uma carona. Bem, ele parou e esperou. E quando começou a ouvir o barulho de mato se quebrando bruscamente e vindo em sua direção, com passos pesados e uma respiração profunda, ele se atentou bastante na direção do barulho e viu que aquilo não se tratava de um caçador e nem de pessoa alguma. Ele, assustado, se convenceu que aquilo não era algo deste mundo. Montou na motocicleta e saiu em disparada, correndo dali. A criatura saiu do mato e começou a persegui-lo. Ele conta e escutava os passos pesados do galope da criatura o perseguindo. E com um olho na estradinha e o outro no retrovisor, ele percebeu que a criatura estava muito perto dele. E no
no momento em que olhou no retrovisor, reparou que aquela criatura corria igual a uma pessoa, sobre duas pernas. Aquela coisa tinha unhas grandes e afiadas, olhos claros como a neve e um porte físico muito grande e muito forte. Aquela coisa era mais ou menos do tamanho de um touro e soltava gritos aterrorizantes que lhe gelavam a espinha. Ele também observou que, em um certo momento, a criatura esticou uma de suas mãos enquanto corria, fazendo um gesto de que queria o agarrá-lo. Mas, para sua sorte, ou uma bênção de Deus, aquela criatura era muito lenta. Provavelmente devido ao seu tamanho e peso. Pois aquela coisa era muito grande como citada. Naquela noite, a lua estava clara e só foi possível ver detalhes daquela criatura devido à lua cheia brilhar no céu e clarear todo o caminho. Bem, foi uma longa perseguição. E quando ele chegou em um ponto da estradinha, que era uma descida longa, e em seguida uma subida, ele desceu e pegou velocidade para subir a ladeira. E a criatura, aparentemente cansada, foi ficando para trás e cada vez mais se distanciando. O bicho, bem longe, começou a dar gritos bem alto. E mesmo sendo gritos horríveis, ele, naquele momento, se sentiu um pouco mais aliviado. Pois como a criatura estava longe, ele já se sentia seguro. A criatura, talvez com muita raiva por não ter conseguido pegá-lo, urrava com muita fúria. E a coisa urrou até ele não escutar mais. E depois de um longo caminho, ele chegou em sua casa. E muito assustado, largou a motocicleta e começou a bater na porta chamando pelo seu pai, que àquela altura já estava dormindo. Seu pai logo acordou assustado com os barulhos. E ao abrir a porta, o rapaz entrou aterrorizado e pálido. O pai o perguntava o que havia acontecido, mas ele, muito assustado, não conseguia falar. A sua mãe lhe deu um copo d'água com açúcar para ele se acalmar. E mais calmo, ele relatou todo o fato a eles. O seu pai ouviu atentamente o relato e disse para ele que aquela criatura era um lobisomem ou um capelobo, pois outras pessoas também já haviam relatado ver uma criatura nesta mesma região. Bem, o que era de verdade ninguém sabe, mas tanto esses mistérios como vários outros nunca foram explicados. E até hoje, quem sabe o que de fato existia naquela serra. Boa noite. Pode um lobisomem ser chamado através de um ritual? Acompanhe o mistério que envolve este relato. Meu pai abriu a porta e ficou parado. Independente do que fosse, ele não teria coragem de dar nenhum passo. Aproximei-me da porta e vi o motivo da parada repentina dele. Ali fora estava uma criatura de fisionomia estranha. A porta foi fechada e ficamos escutando os gritos dos porcos, enquanto aquela coisa nos devorava um a um. Olá, boa noite. Me chamo Luciano. Tenho 57 anos e a história que vou contar aconteceu quando eu tinha 18 anos. Bem, eu sou natural de Iguaçu, no Pernambuco, e vou tentar relatar o máximo de detalhes possível do que aconteceu com meu pai e eu aquela noite. Nós
Morávamos num sítio pequeno e sem vizinhos próximos. E só tinha uma velha casa que ficava um pouco distante. A casa estava abandonada desde que eu nasci. Bem, assim dizia o meu pai. Naquela tarde, nós estávamos trabalhando em um pequeno roçado de milho que tinha do lado de nossa casa. O meu pai trabalhava como pedreiro e, como estava sem serviço, ele cuidava do roçado e de alguns animais que nós tínhamos. Um sábado pela manhã, vimos uma movimentação na casa abandonada que tinha perto da nossa. O meu pai foi até a casa e lá ele viu que tinha alguns homens trabalhando numa reforma na casa, pois os donos de lá estavam voltando depois de anos para morar naquela casa. Bem, depois de uma semana eles chegaram. Era uma família pequena com 2 homens, 3 mulheres e uma senhora. Meu pai achou melhor não ir lá, para assim eles se acomodarem com calma. Depois da chegada dos novos vizinhos, começamos a notar como eles eram estranhos. E quando passavam na frente da nossa casa, ele nem nos olhava. Pareciam ter raiva de nós ou coisa parecida. Certa noite, eu estava no meu quarto olhando pela janela e vi uma pessoa com um tipo de pano na cabeça saindo com uma vela na mão. Ele passou perto da minha casa e seguiu para uma mata que tinha um pouco mais à frente. Eu achei bem estranho que, pela altura e pela maneira que andava, parecia ser a senhora e não um dos seus filhos. Corri e falei para o meu pai o que tinha visto. O meu pai me perguntou que direção ela tinha ido. Falei que ela tinha ido na direção da mata. Mas o estranho é que não tinha caminho nenhum, apenas matos e árvores. O meu pai pegou uma camisa e eu fui com ele atrás daquela senhora no meio daquele matagal. Precisamos andar muito e vimos a senhora sentada perto de uma árvore. Ela estava com uma vela nas mãos e falava umas coisas que não entendemos direito. Meu pai disse que era melhor voltarmos para casa antes que a senhora nos visse. E assim fizemos. Voltamos e ficamos olhando pela janela quando ela voltaria. Ficamos ali por quase 1 hora. Então desistimos de esperar e fomos dormir sem saber quando ela voltou. No dia seguinte, para nossa surpresa, aquela senhora veio até a nossa casa. Nós estávamos dando comida para os animais. Ela surgiu do nada e me deu um bom dia. E ela logo falou: "Esta terra pertence à minha família, toda ela, incluindo a sua casa." Meu pai a confrontou e disse que a terra da casa era dele e que ele tinha escritura. A senhora então virou as costas e falou que nós íamos se arrepender de ficarmos morando ali. Meu pai logo pensou pior. Achou que ela poderia mandar os filhos dela até a nossa casa, só que não foi nada disso que aconteceu. Passado alguns dias, a rotina continuou a mesma. E nós entendemos a ameaça daquela velha apenas como uma maneira de nos intimidar. Bem, uma certa noite de quinta-feira estava muito frio. Então, fomos dormir mais cedo. Acordei naquela noite com os gritos dos porcos atrás da casa. Pulei da cama e corri para ver o que era. O meu pai já estava de pé na cozinha com a espingarda na mão.
a minha mãe pedindo para não abrir a porta. Meu pai, muito nervoso, disse para ficarmos em casa, enquanto ele ia lá fora ver o que estava acontecendo, porque segundo ele, poderia ser um ladrão. Provavelmente estaria armado. Meu pai abriu a porta e não chegou nem a sair. Ele abriu e parou. Ficou ali parado e nem se movia. Perguntei o que ele estava vendo, mas ele não respondeu e continuou imóvel. Aproximei da porta onde o meu pai estava e vi o que tinha deixado ele daquela maneira. Pois logo ali na frente havia um tipo de monstro devorando os porcos. Era um tipo de lobo gigante de pé. Ele pegava os porcos com as garras e arrancava grandes pedaços. E em seguida comia os porcos por inteiro. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O meu pai, com muito medo, começou a andar para trás. Fechou a porta devagar e ficamos apenas escutando os porcos gritando. O meu pai andava de um lado para o outro, incapaz de sair e salvar os nossos animais. E foi quando, de repente, ele tomou coragem, abriu a porta, correu e atirou na direção daquela coisa. A criatura deu um grito horrendo e saiu correndo para o mato. Ele entrou rapidamente e trancou a porta. E nós ficamos o resto da noite atento, esperando um novo ataque, que não aconteceu. E logo pela manhã, vimos o que aquela criatura havia feito com os porcos. E ali no chiqueiro havia pedaços dos porcos e sangue por toda parte. O meu pai sentou no chão sem saber o que fazer. Parou por um breve momento, se levantou e falou a manhã inteira com a minha mãe. E depois do almoço, ele saiu e voltou com um caminhão com alguns amigos deles que moravam na área mais urbana. Neste mesmo dia, nos mudamos dessa casa. Meu pai não arriscaria nossas vidas com uma criatura daquela. Quando estávamos colocando as últimas coisas no caminhão, vimos de dentro da mata aquela maldita velha. E ela estava com um sorriso assustador nos lábios. Passou pelo caminhão e foi para sua casa. Eu e a minha família nunca mais voltamos naquele lugar. Meu pai até tentou vender a casa. Porém, nunca conseguimos nos mudar para Recife. E até hoje eu não tive mais notícias sobre aquela estranha senhora. E sobre aquela criatura que devorou os nossos porcos. Até hoje eu escuto muito falar sobre relatos de pessoas que também viu essa mesma criatura. E a maior dificuldade que vejo é de fazer os outros acreditarem. Bem, eu não culpo quem não acredita, pois quem acreditaria numa lenda, aquele monstro pode se tornar real. Boa noite.